Bom dia, irmãs, que a graça do Senhor esteja com todas. Estamos com bastante saudade de todas as irmãs, que o Senhor possa estar abençoando aí cada uma de vocês, né? Nesse período aí de afastamento, mas que bom que temos esse privilégio de poder usar a tecnologia para nos sentirmos um pouco mais próximas umas das outras e também podermos aprender um pouco mais, né? Hoje nós daremos início à lição 12 da nossa revista O Bater do Coração de Paulo, na qual nós estamos estudando o livro de 2 Coríntios, tá bom? Mas, para dar início à nossa aula, nós vamos orar, e com uma convidada especial. Olá, irmãs, bom dia, como vocês estão? Espero que todas estejam se cuidando, se protegendo aí, para que logo nós possamos dar aquele abraço gostoso em cada uma. Eu vou estar fazendo uma oração para que possamos começar a nossa aula. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos por esse dia, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelo teu grande amor, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso para conosco, ó Deus. Senhor, eu quero nesse momento entregar a vida da Viviane nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor continue cuidando dela, que a aula que ela for ministrar, ó Pai, venha de encontro, Senhor, aos nossos corações, e que tudo que for falado, ó Pai, seja aquilo que o Senhor colocou no coração dela, ó Deus, e que nós possamos estar de coração aberto, ó Pai, para poder aprendermos e também praticarmos, ó Deus, que nós possamos juntas aprender cada vez mais de Ti, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, Pai. Obrigada, fica com cada uma de nós e que nós possamos realmente, ó Deus, estar prontas, Senhor, para Te servir e também que nós possamos estar dispostas, ó Pai, sempre a fazer o que for melhor para a Tua obra, Pai. Obrigada por essa manhã, obrigada pelo Teu grande amor, Pai. Obrigada porque o Senhor tem cuidado, ó Pai, dos Teus filhos aqui na terra, ó Pai. Que Você esteja nos direcionando a cada dia, ó Pai. Obrigada por a nossa igreja, obrigada por a liderança da nossa igreja. Fica conosco durante esse período de aula e a cada momento, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãs. Bom dia, irmãs. Sou grata a Deus, né? E a irmã Viviane pela oportunidade de participar da aula da EBD. Gostaria de dizer a irmãs que estamos bem, graças a Deus, mas com muita saudade de todos, né? Continue orando por nós. E a leitura bíblica será feita, né? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 ao 15, tá? Vamos efetuar a leitura. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E, se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei.
Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Quem esperaria encontrar essas palavras tão estranhas na Bíblia? O que significa exatamente essa loucura que Paulo fala aqui? Essa loucura significa defender, comparar-se aos outros, né? Ele estava fazendo ali uma autodefesa, especificamente dos falsos mestres. Antes, ele tinha declarado que não era sábio comparar-se com outras pessoas e o que os elogios próprios não tinham significado sem a aprovação de Deus. Mas, neste capítulo, ele fala de si mesmo. Ele se vangloria, gloria-se em suas experiências. Podemos também concluir que era uma vergonha que um homem de bom caráter tivesse de fazer sua própria defesa. Hoje, quando nós vemos isso, nós temos a sensação que a pessoa se acha melhor do que o outro. Porém, por outro lado, sabemos que havia um propósito maior que impulsionou Paulo a tal atitude. O propósito de Paulo era provar que ele realmente era apóstolo de Cristo, que fora autorizado por Deus e que a mensagem que ele trazia era verdadeiramente a palavra de Deus e que deveria ser seguida e obedecida. Havia um zelo que nós podemos perceber aqui em Coríntios, nos versículos 2 e 3. O bem-estar espiritual da igreja estava em jogo e ele tinha que tomar todas as providências necessárias para salvar esses crentes da influência dos falsos mestres. Isso é zelo. Portanto, não foi devido ao orgulho pelos seus feitos que Paulo autoelogiou-se, mas foi por causa do afeto zeloso pela igreja, né? Ele os amava e desejava o amor deles. Ele queria ser capaz de apresentar a Cristo uma igreja leal e fiel. Pureza, uma palavra que fala de lealdade, de fidelidade, uma palavra que fala de separação. Podemos pensar então, como pode essa palavra ter sido usada se referindo à igreja de Corinto? Estudando as epístolas, nós percebemos que os coríntios não eram puros, mas eles praticavam a imoralidade. A pureza aqui, ela pode ser considerada de dois pontos de vista: posicional e prática. Posicionalmente, cada crente em Cristo é puro. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Jesus morreu na cruz por nós. Por causa da obra purificadora de Cristo, o crente e a igreja podem ser considerados puros. Diante de Deus, todo crente é posicionalmente puro por causa do seu relacionamento com Cristo. Mas há um outro lado, que é o lado prático para a pureza aí. Nós somos exortados a nos purificarmos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É esse aspecto da pureza que procurava ou que preocupava Paulo nessa passagem. Ele tinha medo que a igreja fosse manchada pela influência dos falsos profetas e corrompiam
que corrompiam a palavra de Deus. Lembrando que Cristo desejava uma igreja pura. E isso é possível quando cada crente, ou seja, eu e você, buscamos ser puros. Havia aqui também, algumas queixas por causa dos falsos mestres, Vamos observar no versículo 4, que diz assim: se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a este de boa mente o tolerais. Percebam aqui a falsa doutrina: outro Salvador, outro Espírito e outra salvação. Isso tudo contraria a mensagem que Paulo havia pregado e originalmente os coríntios haviam recebido. Irmãs, é importante que prestemos atenção às palavras dos pregadores. Qualquer apresentação de Cristo contrária à palavra de Deus já revelada em suas escrituras, qualquer alteração da mensagem do Evangelho deve ser completamente rejeitada. Mas como faço isso? Como fazer isso? Como saber se o que estamos escutando é a mensagem pura do Evangelho de Cristo? Nós devemos conhecer a palavra de Deus, lendo as Escrituras e meditando nela. Essa é a única forma de sabermos se o que estamos ouvindo é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Podemos observar aqui, a partir do verso 5 ao 12, que havia comentários acerca do ministério de Paulo. Primeiro, eles falavam que o seu discurso era simples. Paulo certamente tinha a mesma capacidade desses que se diziam apóstolos, embora ele concordasse que era falto no falar. Os gregos colocavam grande ênfase na oratória e na retórica profissional. Sem dúvida, esses falsos mestres se aproveitavam da facilidade que tinham para falar. Contrastando, Paulo disse em 1 Coríntios 2, de 1 a 4. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Observamos nesse texto que, embora seu discurso fosse simples, sua mensagem lhe foi revelada por Deus. Algo que as pessoas que criticavam a Paulo não tinham. O segundo comentário, que aí nós observamos, está no verso 7, que começa assim: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Paulo pregava de graça, sem despesa para os coríntios. Este fato foi mal compreendido pelos seus críticos. Eles sugeriram que Paulo não aceitava pagamento porque sabia que não era apóstolo e, portanto, não era digno de um salário. Viver humildemente era uma referência ao trabalho manual que Paulo executava como fabricante de tendas. Ele trabalhava com as suas mãos para que pudesse exaltar os coríntios, pregando-lhes o evangelho. Os críticos de Paulo queriam que ele aceitasse um salário, para que não ficassem em desvantagem quando fossem comparados. Nós vamos parar por aqui hoje, mas vou deixar aqui duas perguntas para as irmãs refletirem a partir do texto que estamos estudando. Primeiro, como poderia a igreja de Corinto ser considerada uma virgem pura? Segundo, o costume de Paulo de pregar o evangelho gratuitamente sugere que os pastores hoje em dia não deveriam receber o sustento das igrejas às quais servem. Por quê?
Irmãs, nós criamos um grupo de WhatsApp somente para as irmãs que frequentam a nossa sala da IBD lá na igreja. O intuito desse grupo é promover debates sobre as aulas e assim sanar possíveis dúvidas que possam surgir. Então, eu aguardo o seu comentário e as respostas dessas 2 perguntas lá no nosso grupo, tá bom? Tenha uma semana abençoada e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.